Boa noite, meu nome é Rafaela e o tema de hoje é Vivendo Experiências com Jesus. Mas antes, um aviso aí para você ficar de olho nas redes sociais da igreja, para você poder acompanhar quando é que vai ter celebrações, a hora e etc. Então, o tema de hoje é Vivendo Experiências com Jesus e vamos orar para que Jesus possa falar ao meu coração, ao seu coração, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo ministrando tudo em nossos corações, amém? Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe em nossas vidas. O Senhor tem nos permitido viver, Pai, coisas incríveis. Que a cada dia, Senhor, a gente possa viver, Senhor, lindas experiências contigo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar tomando conta, Senhor, de cada um que está me ouvindo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, Senhor, com essas vidas, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Teu mover, que eles possam sentir tudo que o Senhor quer falar com cada um dos Teus filhos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer, que a Tua palavra, Senhor, possa continuar, Senhor, alcançando inúmeros corações, Pai, através de nossas vidas, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver experiências e incentivar pessoas, Senhor, a viver experiências, Senhor, levar as nossas experiências para outros, Senhor, para que eles sintam e vivam o Seu amor. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje é Vivendo Experiências com Jesus e eu tava pensando, o que eu vou falar? Eu fiquei pensando, orando, Senhor, me ajuda, porque eu não tava tendo ideia. Senhor, me ajuda, tá chegando e eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu falei assim, bom, eu não tenho um tema específico ainda, mas eu vou escrevendo o que Deus tem falado comigo no decorrer desse ano. E aí no final eu vejo qual vai ser o nome desse tema. E foi isso que eu fiz, eu orei e fui escrevendo e, enfim, no final Deus falou comigo, Vivendo Experiências com Jesus. Vou fazer algumas perguntas e aí eu quero que você reflita, que você pense nessas 3 perguntas e você pense lá atrás, ou alguns não tão atrás porque é recente, mas eu quero que você lembre de quando você conheceu Jesus. Alguns conheceram Jesus há muito tempo, por isso que eu falei, outros é mais recente, mas eu quero que você pense nesse dia. Como é que foi quando você conheceu Jesus? Como é que foi essa experiência? Quero que você pense também nas suas primeiras experiências com Jesus. A primeira vez que você teve uma experiência com Jesus, a primeira vez que você sentiu o sobrenatural de Deus. Onde você estava? Você estava na igreja, você estava em casa, você estava no jardim, você estava na rua, onde você estava? Pensa como foi, pensa como você estava vestido, você consegue lembrar? Alguns não, né? Alguns não vão conseguir lembrar e tá tudo bem, mas eu quero que você pense então, não na sua primeira experiência, mas numa experiência mais recente, então, em algum momento que pra você ficou marcado ter vivido com Jesus. E eu também quero que você pense aí e responda se você acha que seu relacionamento com Jesus mudou ou se ele continua igual, ou se a cada dia ele está crescendo, a cada dia você tem crescido e vivido novas experiências. Como é que tá seu relacionamento aí com Jesus? Bom, eu lembro de cada experiência que eu tive com Deus. Na verdade, eu tava pensando, né? Eu não lembro como era a vida sem ter uma experiência com Jesus, porque como a minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, me trouxe para a igreja muito cedo, eu acho que também tem aquelas fases que a gente não lembra certo o que aconteceu quando a gente é criança, e tem uma fase que a gente já começa a lembrar, né? E eu lembro só dessa fase, que é quando eu comecei a ir para a igreja. Então eu não consigo lembrar antes disso, só esse período. Então eu agradeço a Deus, né? Porque é muito bom eu lembrar das experiências com Jesus. E como eu estava dizendo, eu lembro de cada experiência. Eu lembro de onde Deus me tirou, eu lembro onde Deus me colocou, eu lembro dos porquês, das crises que eu tive e ficava, Deus, por que isso? Deus, eu não estou entendendo. E eu lembro de cada momento que eu vivi com o Senhor Jesus. E teve os momentos de dúvidas, né? Teve os momentos que eu não sabia o que o Senhor estava fazendo, não sabia, eu ficava questionando muito, Deus, é assim mesmo? Deus, eu não quero sair disso. Eu lembro que teve o período que eu tive que mudar de escola, e pra mim, nossa, que era nova,
ainda sou nova, né? Mas eu fiquei, Deus, eu não quero mudar de escola, vou perder meus amigos. Aí eu não entendia. Alguns já conhecem essa história, que eu já contei outras vezes. E foi um período muito complicado, porque eu achava que ia mudar a minha vida, que ia ser coisas horríveis, que eu ia ter que acostumar com novas pessoas. Aí eu ficava, Deus, eu não quero mudar de escola. Aí daqui a pouco eu tive que me mudar também, sair de onde eu morava. Aí eu fiquei, não, Deus, eu não quero isso. Eu ficava, Deus, 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 Deus. E reclamando o tempo todo. Então, assim, esse foi um período longo, de muitas experiências. E aí, hoje eu percebo que, na verdade, essas experiências, Deus ter me tirado de onde eu estava e colocado onde eu estou hoje, é porque Ele tinha planos maiores que os meus. Então essas experiências acabaram me ensinando que os planos de Deus são extremamente maiores que os meus. Que a minha vontade naquele momento não era algo bom, não era algo que ia ser bom para minha vida. Mas eu vi os planos de Deus acontecendo e tenho visto cada dia que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E outra coisa que às vezes acontece em nossas vidas, em meio a várias experiências que a gente vai vivendo, é que às vezes a gente está com tantas situações, com tantos problemas em nossas vidas, que a gente acaba se perdendo muito foco. Tipo, a gente começa a desfocar, porque aí é uma conta para pagar, aí é um desespero ali, Senhor, eu não tenho dinheiro, aí começa. E aí essas coisas, às vezes, essas situações do dia a dia, acabam fazendo a gente desfocar muito de quais são os planos de Deus. E às vezes acaba afastando a gente de algumas experiências com Ele, porque a gente começa a deixar problema controlar, e aí começa. Mas a primeira coisa que eu quero trazer pra gente refletir é como estamos com Deus. Como é que tá as suas experiências com Jesus? Você tá parado? Você nem tá vivendo com Jesus? Como é que você tá com Deus? Vamos refletir agora e responder essa pergunta aí no nosso coração de como estamos com Deus. E como está o seu nível de profundidade, como está o seu nível de intimidade, como é que está o seu nível de constância. Profundidade, intimidade e constância são 3 palavras que a gente deve se perguntar. Como está isso com Deus? Esse ano a gente falou bastante sobre profundidade. E como é que você está com Deus? Você está profundo? Você está no raso? Como é que tá as experiências aí com Jesus? Você tem mergulhado para viver novas experiências ou você tem ficado no raso, vendo a experiência de outras pessoas e não querendo viver as suas experiências? Às vezes acontece muito isso com a gente acaba se sentindo confortável em ver a experiência das pessoas, e às vezes a gente não busca as nossas próprias experiências. Então, eu acho que agora é o momento que Deus está nos chamando para viver experiências com Ele, para viver o algo novo que Ele tem para as nossas vidas. Bom, esse ano, alguns adolescentes e alguns jovens tiveram a oportunidade de ir para São José, e a gente foi para a conferência do Eleve, uma conferência que tinha líderes, jovens e adolescentes. E lá teve vários momentos especiais, vários momentos que nós sentimos a presença de Jesus, vários momentos que a gente viu que precisávamos mudar, o que podíamos crescer como líderes, o que fazer para trazer pessoas para Jesus. Teve inúmeras experiências e assim, foi algo muito extraordinário para cada um de nós. Foi algo que nos ajudou muito a responder perguntas. E, como eu disse, foi uma nova experiência com Jesus. E aí, teve alguns que sentiram mais Deus falando quando era sobre uma mente saudável, quando era sobre, às vezes, você não pode deixar os sentimentos controlar. Teve gente que relatou mais isso. Teve gente que relatou mais, que sentiu Deus falando mais sobre paternidade. E assim foi cada um contando, falando um pouco de cada experiência. Alguns falaram sobre paternidade, outros falaram sobre a inteligência emocional, outros falaram sobre relacionamentos com Deus, com pessoas. Alguns descobriram onde que estavam os seus problemas com a paternidade, por que tinha isso, onde começou. Então foi um misto de muitas experiências que a gente pôde viver.
E aí, quando a gente voltou para casa, os nossos líderes, eles falaram com a gente, né? O Jonatas e a tia Adriana falaram com os adolescentes pra gente falar um pouco com os adolescentes que não foram sobre as nossas experiências. E aí isso seria numa terça-feira, numa célula. E aí a gente ia poder levar um pouquinho do que a gente viveu para os adolescentes que não foram. E aí a gente criou um grupo onde tava só os adolescentes que foram. E a gente conversou, ó. Alguém tem alguma ideia? E começou cada um dar sua ideia, cada um falar o que acha interessante ser falado, cada um contar um pouquinho da sua experiência. E começou a gente juntando as ideias. E aí a gente fez um momento muito legal com os adolescentes. A gente fez um momento de oração, de louvor, de contar experiências. E a gente botou tapete no chão, almofada, colocou várias coisas lá. E começou a conversar com os adolescentes um pouquinho sobre o que a gente viveu. A gente orou junto, a gente orou um pelo outro e cantou louvores, falou por que Jesus estava ministrando aos nossos corações através daqueles louvores específicos. E aí a gente deu uma célula e foi algo muito extraordinário, foi um momento muito especial, cheio de experiências sendo contadas. E aí, antes disso, a gente estava pensando sobre qual poderia ser o tema. Tipo assim, a gente sabia que a gente ia contar experiências, mas a gente não chamou o momento de experiências com Jesus. A gente queria um nome. E aí a gente pensou, RSC. O que é RSC? R de rendição, E de entrega e C de constância. Isso surgiu no momento que a gente estava conversando lá no grupo. E aí a gente pensou, pronto, RSC. Por quê? Como surgiu o RSC? Porque foram inúmeras experiências, só que a gente queria definir isso, sabe, resumir isso em algumas palavras. E aí veio o RSC. Não esquece não, ó. R de rendição, E de entrega e constância. Rendição, entrega e constância. Por que disso? A gente viu que muitos de nós estávamos com problemas de constância, de ser constante com Jesus, de ler a Bíblia, fazer a devocional todos os dias. Então a gente viu que a gente precisava dessa palavra, que era constância. Mas antes disso, a gente também precisava aprender a se render ao Senhor, a descansar e confiar, se render a Ele, sabendo que Ele tem poder para fazer o sobrenatural, sabendo que nós podemos confiar e descansar, porque o Senhor tem planos muito maiores que os nossos. E aí, depois a entregar cada detalhe das nossas vidas e ser constante. Então ficou RSC, rendição, entrega e constância. Que a gente possa praticar esse RSC em nossas vidas, que a gente venha aprender a se render ao Senhor, a entregar os detalhes a cada coisa da nossa vida e a ser constante. Outra experiência que eu tenho para contar é que um dia desse, foi um domingo, eu tava com as crianças e eu tinha que falar com as crianças sobre o Senhor cuidar de cada detalhe de nossas vidas, o Senhor cuidar dos nossos problemas, o Senhor não perder o controle de nada. Só que eu pensei, vai ter que ser algo que as crianças possam imaginar, que elas possam ver, né, visualizar. E aí o que eu fiz? Eu pensei assim, tem que ser algo que as crianças vão olhar, elas vão ver, para elas poderem interpretar melhor, porque criança a gente tem que trabalhar com a imaginação delas, tem que levar algo visual, porque aí, ainda mais era o pré-primário, então melhor ainda para eles entenderem o que a gente está falando. E aí eu levei uma bacia, levei uma jarra cheia de água, um copo. Aí o que eu fiz? Eu botei esse copo no meio da bacia, peguei a jarra e deixei ela cheia de água. E dentro do copo eu botei milho de pipoca. E quando eu virei a jarra de água dentro desse copo, o milho que eu botei lá dentro, ele começou a sair. E aí ficava só a água dentro do copo. E aí o que eu expliquei para as crianças? Que os milhos iam ser os problemas que a gente tem, as coisas erradas. E a água ia ser Jesus lavando e cuidando da gente, limpando, deixando a gente limpinho, tirando tudo aquilo que não vem dele, tirando tudo aquilo que
que deixa ele triste. E a gente foi trabalhando isso, eu fui desenvolvendo isso com as crianças. E aí elas foram entendendo o que eu tava falando. E aí foi algo muito legal. Até que eu perguntei assim: então, o que vocês entenderam disso? O que a gente faz quando a gente tá com um problema? O que a gente faz? Aí a criança me respondeu: ah, tia, quando a gente tá com um problema, a gente joga água. Aí eu, meu Deus, meu Senhor. Aí eu, por que a gente joga água? Aí a criança falou assim pra mim: tia, porque você mostrou pra gente. Tinha um milhozinho que era os problemas e você jogou água. Então limpou tudo. E aí eu ri, aí eu fui e comecei a perguntar de outras formas pra ver se ela tinha entendido o que eu tava perguntando. Aí eu perguntei assim: então quando a gente tá com problema, Jesus ele limpa, né? Igual a água fez aqui, ela limpou o copinho. E Jesus faz o quê? E a criança foi e me respondeu: ah, tia, Jesus limpa a gente, igual a água. Aí foi explicando. Eu falei: ah, entendeu, glória a Deus. E aí a criança falou: tia, Jesus nos deixa limpinho, nos deixa brilhoso. Aí começou aí, eu vi, glória a Deus, entenderam. E aí eu fiquei feliz. Mas o que eu achei legal é que para essa criança foi uma boa experiência. E para mim foi algo muito mais profundo. Porque, olha que forte isso. Porque ela sabe o que fazer quando tudo estiver difícil. E ela sabe também o que fazer quando tudo estiver tranquilo. Ela sabe quem procurar quando ela estiver feliz. Ela sabe quem ela deve procurar quando ela estiver triste. Ela sabe o que fazer, independente da situação. Ah, como assim, Rafaela, ela sabe o que fazer? Porque o que a gente quis trabalhar ali é que, independente da situação, independente do que você estiver vivendo, ela vai poder recorrer a quem? A Jesus. Então ela entendeu que quando tiver difícil ou quando tiver fácil, ela tem que falar com quem? Agradecer a Deus ou pedir ajuda a Deus, é sempre com Jesus. Sabe, a fonte dela, o socorro dela é Jesus. E isso que ela entendeu, isso ela guardou no coração. Por mais que ela tenha entendido no começo que, qualquer coisa é só jogar água que vai limpar, tia, depois ela foi e me explicou: tia, então Jesus ele limpa e deixa nosso coração brilhoso e limpinho? Eu falei: sim. Então eu acho isso, pra mim, isso é algo muito profundo, porque é uma coisa que eu tenho certeza que eles vão carregar pra vida deles. Saber que, independente da situação, Jesus vai estar ali com eles. Eles vão saber, independente da situação, a quem recorrer. E vamos lá. Eu tava pensando em quem eu poderia falar um pouquinho, em quem eu poderia trazer para poder falar sobre profundidade, sobre experiências que essa pessoa viveu, o profundo que essa pessoa viveu com Jesus. E aí me veio em mente Pedro, discípulo Pedro. Por que me veio Pedro? Porque Pedro ele viveu inúmeras experiências com Jesus. Nem todo mundo fala muito bem de Pedro. Tem quem fale: Pedro era muito teimoso, Pedro tinha muita opinião. A gente escuta o pessoal falando muita coisa sobre Pedro. Mas eu me identifico com muitas coisas que Pedro questionava. Tipo assim, não é uma pessoa da Bíblia que eu mais me identifico, mas é uma pessoa que eu fico: gente, como era engraçado. Tipo, ver algumas coisas que ele perguntava, algumas coisas que ele falava, que ele respondia. Aí eu nem julgo, porque eu fico pensando: será que se eu estivesse ali do lado de Jesus, eu não faria a mesma pergunta? Então eu fiquei pensando nisso. E aí, em Mateus 4,18, diz assim. Calma aí, Mateus 4,18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, versículo 20, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos. E aí Jesus continua e ele vai chamando outros discípulos também. Então, primeiro foi a primeira experiência de Pedro, ao meu ver, porque foi quando ele foi chamado por Jesus para começar a viver ao lado de Jesus como discípulo. Então, vamos lá. E aí tem Mateus 16.
Mateus 16, vamos lá, Mateus 16, 21 ao 23, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E aí Jesus continua depois desse diálogo. E aí em João, agora vamos abrir em João. Em João 13, versículo 6, Jesus diz, versículo 6 ao 10. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Você mais tarde, porém, entenderá, disse Pedro. Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, mais experiência aí que Pedro viveu, que foi o momento de lavar os pés. Outra experiência, no versículo 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você não dará a vida por mim. Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E se aí a gente for continuar a história, a gente vai ver que realmente Pedro, ele acabou negando o Senhor Jesus. E Jesus tinha falado que ele iria fazer isso. Ele disse: Não, eu nunca vou fazer isso, Jesus. Não farei isso. Só que Pedro fez, e aí continua a história. Pedro teve vários momentos de experiências com Jesus. Teve um momento que Pedro foi lá, cortou a orelha do soldado. Teve muitos momentos. Teve um momento que Jesus faz momentos de milagres, cura pessoas, e Pedro estava ali vendo. Então, para mim foi um discípulo, como outros também, que viveu muitas experiências. E aí, depois que Jesus se cumpre o que Jesus tinha que cumprir aqui, que é se entregar por cada um de nós, Pedro continua vivendo as experiências dele com Jesus. E aí a gente vai olhar em Atos 2, deixa aqui abrir em Atos 2, que Pedro ele continua essas experiências, e tem um momento que é a pregação de Pedro, que então Pedro levantou, é do capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz: Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, do nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. E aí ele continua falando muitas coisas. Sabe o que me chama a atenção? Por que eu escolhi essa passagem que fala da pregação de Pedro? Por quê? Porque para mim, Pedro é uma pessoa que eu olho
muito a evolução dele com Jesus. Eu vejo muito como ele amadureceu espiritualmente. O Pedro, ele viveu os momentos com Deus, que ele foi com Jesus, que ele foi teimoso, que ele ficava fazendo uns questionamentos, mas ele também amadureceu muito vivendo ao lado de Jesus. E depois que ele foi viver as experiências dele, que ele continuou, sabe? Eu acho muito legal você olhar que aquele homem que viveu aquelas experiências, que foi teimoso, que cortou a orelha de soldado, também viveu essa experiência de pregar, sabe, sobre o evangelho e continuar levando o amor de Jesus. E para mim é uma caminhada linda, uma caminhada muito linda de ver as experiências que ele continuou, sabe, cultivando e amadurecendo com o Senhor. E levando outras pessoas também a conhecer esse amor, a viver as experiências com Jesus. E em Isaías 64:8 diz, vamos abrir em Isaías 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu é nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o olheiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Isso que eu vejo em Pedro, eu vejo alguém que se permitiu ser moldado a viver o que Deus tinha para a vida dele. E aí, tá na hora da gente permitir que o Senhor, Ele molde a gente, que o Senhor faça-nos vasos novos, que o Senhor venha moldar, sabe, o nosso coração. Tá na hora da gente começar a viver muitas experiências com Deus. Porque viver com Deus é saber que você vai viver muita coisa. Vai significar que eu não vou ter problema? Claro que não, mas vai significar que a solução tá caminhando com você. Então, que a gente possa viver inúmeras experiências com Jesus, que a gente possa levar pessoas a viverem experiências com Jesus, que a gente possa levar pessoas a viverem o amor de Jesus, que a gente possa levar muitas nações, muitas pessoas, que a gente venha procurar formas de levar o amor de Jesus. Que a gente possa se manter não só olhando a experiência de outras pessoas, mas que a gente possa olhar a experiência e falar, não, eu também quero viver essa experiência com Jesus. Eu também quero conhecer o sobrenatural de Jesus. Isso foi o que Deus falou comigo. E eu espero que o Espírito Santo ministre o seu coração, que você possa escolher viver muitas experiências com Jesus, que você possa escolher a cada dia viver o sobrenatural de Deus, que você possa escolher estar orando, jejuando, lendo a palavra, se tornando mais íntimo do Pai, porque para viver experiência a gente precisa crescer também em intimidade. Para conhecer alguém eu preciso ter experiências com essa pessoa, e ter experiências é como? Se aproximando. Então o jeito que a gente pode se aproximar de Jesus é orando, é buscando viver o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que Ele continue fazendo que nós possamos viver experiências e viver o sobrenatural dEle a cada dia mais. Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada porque o Senhor tem nos permitido viver, Senhor, momentos incríveis contigo. Pai, que diminua, Senhor, a cada um de nós para que o Senhor cresça, Pai. Pai, que a gente venha, Senhor, te ter como Pai, que a gente venha tratar nossa paternidade, Pai, que a gente possa entender que nós somos filhos amados Teus, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, por cada um que está assistindo, Senhor, que eles possam, Senhor, viver o Teu amor, que eles possam, Senhor, levar o Teu amor, que nós possamos, Senhor, levar o ID, Senhor, que muitas pessoas, Senhor, possam conhecer o Teu amor através, Senhor, das nossas vidas, através, Senhor, das experiências que nós vivemos contigo, Senhor, que a gente possa levar, Senhor, isso, Senhor, para muitas pessoas, Senhor, que diminua, Senhor, a cada dia, Senhor, quem somos, para que o Seu amor, para que a Sua presença, Pai, cresça em nós, Senhor, que nós possamos, Senhor, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, Pai, mas que a gente possa, Senhor, a cada dia, Senhor, viver o Teu amor. Pai, eu te entrego, Senhor, cada um, Senhor, que parou para estar ouvindo aqui, Senhor, que o Senhor possa ministrar, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Só o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um, só o Senhor sabe, Senhor, o que cada um está passando, e que o Senhor possa estar, Senhor, mostrando aos seus filhos, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle, Senhor, mas que independente da experiência, independente do que eles estão vivendo, o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de cada detalhe, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito,
por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, que Deus abençoe cada um e que você possa escolher viver a cada dia experiências com Deus. Amém?